Tem que entender duas coisas. Existem pessoas que são formigas operárias. Você tem que falar exatamente no detalhinho o que tem que fazer. E pouquíssimas vão pensar como você. E eu lembro até hoje uma frase que ele me disse, porque tinha vezes que eu entrava na minha sala, que eu era compartilhava com ele, eu chorava. Imagina, isso foi há 14 anos atrás, né? Eu chorava, falei assim: "Eu não sei o que fazer com essas pessoas, as pessoas, tipo, não fazem as coisas que elas deviam saber". Aí ele olhou assim, ele: "Dona Marcela", aquela voz dele, "tem que entender duas coisas. Existem pessoas que são formigas operárias. Você tem que falar exatamente no detalhinho o que tem que fazer. E pouquíssimas vão pensar como você, Uhum. de ver alguma coisa, tomar iniciativa, dar sugestões, fazer mais do que o que precisa". Quando ele me falou isso, a ficha caiu, aí eu tive paz. Falei: "Ok". Aí eu comecei a estudar perfil comportamental, Perfeito. né. Então isso foi um aprendizado muito grande, e aí nesse mesmo dia ele falou assim: "Ó, e sobre o pilates", ele era meu aluno, e ele fazia de vez em quando aula com outros professores, falou assim: "E você precisa ter várias Marcelinhas". Eu falei: "Mas como que eu vou fazer isso?". E aí eu tinha uma amiga que ela tinha feito uma formação dessas aí de 2 dias, ela falou assim: "Eu não sei dar aula, eu fiz, mas eu não sei dar aula". E aí eu comecei a treinar ela e trouxe ela para trabalhar comigo. Tá. E aí foi quando ele falou assim: "Ó, ela tá mais parecida com você, faz igual". Aí foi Uhum. quando surgiu o primeiro método. Legal. Flávio Augusto que falou isso uma vez. Falou que toda empresa hoje é uma escola, porque você tem que formar as pessoas. De alguma É. forma, você tem que formar as pessoas. Você vai ter que formar a sua equipe de venda, você vai ter que formar a sua equipe de professores, mesmo que seja um micro escola ali para 3 pessoas, é uma E escola. mesmo que não seja técnica, né, mas a cultura da empresa, tem a forma de atendimento, tudo é um treinamento, né, tudo precisa ter um método. Porque isso traz as características, né, então, quando eu comecei a fazer isso, eu nem imaginava, você acha que eu imaginava na minha cabeça: "Vou ser professora de professores", hoje eu vivo disso, Aham, aham. né, então, outras pessoas que me incentivaram e eu sempre fui muito exigente comigo mesma, e eu achava que eu ainda tinha que aprender mais, aprender Sim, mais, aprender mais, é o que o Joel fala, né, eu queria ficar só cavando, cavando, é, cavando e não crescer para as sim, laterais. E aí foi ali a primeira oportunidade, falei assim: "Legal", aí eu criei uma metodologia para a empresa. tá. Né. E aí a partir dali começaram os cursos, então eu comecei a fazer o inverso, ao invés de pegar pessoas que já tinham experiência, né, que falavam que já tinham experiência, eu comecei pegar pessoas que tinham o perfil certo e eu ensinava. Tá, então você pegava a pessoa crua. Cru. Hoje então para entrar no método no seu método, eu não preciso ter nada de pilates, não preciso Não, ter nenhuma formação, não. porque tem gente que Pode ter as 2 aperfeiçoa, né. opções, é, na verdade, sim. Porque aí o que aconteceu, né, nesse meio do caminho eu comecei a estudar muito pilates, e aí veio a fáscia. Aí quando veio a fáscia, a minha cabeça ficou assim, né, doida. Ah, Doida, doida num nível, assim, que eu falava assim: "E agora?". Não é você viu a exatamente fáscia isso. junto, pô, foi através do Move Flow ou Foi foi antes no do Move tá, Flow, porque, na verdade, a minha formação inicial era uma pilates que hoje a gente chama de pilates contemporâneo, né, que tem uma tá. pegada da fisioterapia, esse olhar muito de preparar, de adaptar, se falava muito na época de estabilidade segmentar. Uhum, E aí essa mesma empresa que é a Stott, como a gente era certificado, a gente tinha que todo ano fazer alguma atualização. E aí eles vieram para cá e eles trouxeram alguns métodos diferentes fora do Pilates, e um deles era o Zenga, provavelmente a Fê conta essa história, que foi assim também que ela conheceu a fáscia. tá. Então meu primeiro contato foi com um espanhol chamado Juan Castellano, que ele falava de toque, né, então ele falava um pouco de terapia manual dentro das aulas de pilates, Uhum, como uhum. facilitador, mas era só um toque, a minha ficha não caiu ali. Aí quando veio o Zenga para cá, eu fiz, era muito do comecinho, se falava muito pouco sobre fáscia, e principalmente fáscia em movimento, né, então Sim. já existiam as terapias manuais, mas não tinha nada em movimento. E aí vem a doida, a professora doida metódica, eu falei assim: "Tá, mas foi 2, 3 horas, tá, mas como que eu replico isso? Qual que é o raciocínio? Por onde eu começo? Eu pego esses exercícios e faço o quê?", né. E aí eu fiquei ali, assim, tipo,
não tinha segurança, aplicava com um aluno ou outro um pouco, mas não fazia sentido. Uhum. E a única pessoa do mundo que aplicava isso, quem era? Fernanda Vancini. A gente tinha trabalhado juntas, né, lá na Stott um tempo, mas a gente não, eu brinco, a gente não era amiga nessa época. Ah, é? Não, a gente não era amiga. Vocês eram, as Não. duas se Não, olhavam assim daquele jeito, essa é metida. tem coisa de mulher, né? Fazer essas Essa daí é coisas. metida. Parece que não, mas eu era Aquelas muito duas tímida. metidas que vão se amar um dia porque as duas são iguais. Parece que não, mas eu era muito tímida. Eu entrava na sala de aula, eu arrasava, mas em conversar com Sim, as sim. pessoas, eu era muito observadora, tinha vergonha Uhum. mesmo, né? Depois que eu fui trabalhando isso, também porque o mundo foi me mostrando, se você não Sim. falar, meu filho, as pessoas Ninguém não vão vai te saber quem ouvir. é você e o que você tem para entregar. Sei E bem aí como é ela isso. começou a dar aula num lugar para professores, né, desse método, assim, deixa eu ir lá ver o que essa menina tá fazendo, porque, Essa né, metida aí vai que dá o que que ela certo, tá né? fazendo? E nessa época eu era coordenadora do Congresso Brasileiro de Pilates, né? Então Tá. eu que trazia as pessoas do mundo inteiro para dar aula e Uhum. procurava métodos novos, ou então eu pegava a equipe, porque nessa época eu tinha uma equipe de 40 professores no Brasil inteiro, que dava curso para uma empresa, que eu também montei um método para eles, né, de formação. E aí quando eu cheguei lá, eu fiz a aula, era aula de Zenga, né? Aí eu só olhei assim pra cara dela, não tinha intimidade, assim, viu? Isso aí não é Zenga, não, isso é outra coisa. Aí ela fez assim, né? Fernanda, naquela época, ela é maior que ela, fez assim, hã? Eu falei assim, isso aí é outra coisa. Organiza, se você precisar de ajuda, eu te ajudo e a gente vai lançar nesse evento aqui, pode ser? Ela olhou assim, ó. É, depois a gente conversa. Ela Tipo, falou assim, é pessoa louca, né? viaja, né? Viajada. E aí a gente começou a se aproximar. Na época eu estava criando um método que chamava Pilates Dance, e que foi assim que abriu portas para mim, foi quando eu saí dessa empresa de cursos, aí eu comecei a viajar o Brasil todo, comecei a ir para fora, Chile, Argentina, Espanha, e aí a gente começou a se ajudar. E aí por isso que eu sou a madrinha do Move Flow, tanto até o nome, né? Ela falou assim: "Ah, eu não sei o nome, movement, não sei o quê", eu falei: "Move Flow". E aí ficou, a Legal. gente tá grudada até hoje, né? Muito bom, muito bom. Então foi assim que começou a história da Paz.